Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Estamos aqui para mais uma resenha no canal Sou Futebol, tudo bem? Pô, dá o like, faz a inscrição e faz o comentário para ajudar o canal a crescer. Quem sabe chegamos a 1.000 inscritos até final de 2025. O Atlético Paranaense perdeu a vergonha completamente, né? A torcida ontem gritava: time sem vergonha, vergonha, time sem vergonha. Cara, eu ainda acredito na virada. Eu, aliás, disse antes de começar a Série B que o Atlético Paranaense ia desfilar na Série B, ia ser líder e ia pontuar o campeonato direto. Tá mais próximo do Z4 do que G4, né? E conseguiu a proeza de perder para um time que só tinha 2 vitórias na Série B, nenhuma vitória dentro de casa, fora de casa, que é o Atlético Go, né? 4 jogos sem vencer, cheio de desfalques, nunca tinha conseguido uma vitória na arena do Atlético Paranaense e perdeu de 1-0. O gol saiu com menos de 30 minutos do primeiro tempo e o Atlético Paranaense não teve garra, vontade, organização tática, competência técnica para virar o jogo ou para pelo menos empatar o jogo. Realmente uma vergonha. A era Cristiano Ronaldo, meu Deus, o homem não para, né, cara? Tá em todas as redes sociais, todo mundo falando de Cristiano Ronaldo e não tem como não comparar com o menino Ney, o Neymar Júnior, o pipoqueiro de Copas, o cara que não joga desde 2018. E esse cara com 40 anos, Cristiano Ronaldo, meu Deus, se superando a cada ano passando e o cara tá sempre se superando. Ele e até mesmo o Messi, né, cara? Vamos ser sinceros, também continua jogando ainda e bem, né? Embora eles estejam em 2 ligas que não são tão competitivas. Embora a Liga da Arábia não tenha uma pressão emocional tão forte, né, entre aspas, não são jogos repetitivos, mas eu acho que a velocidade e a pegada é um pouco, mas muito maior do que a liga do Messi, vamos ser sinceros, né? Mas mesmo assim os dois continuam jogando, né? Estão nas páginas esportivas e estão em campeonatos internacionais. E o Neymar Júnior tá numa mesa de pôquer jogando, cara. Ainda ontem jogou, ganhou 166 mil reais. É uma máquina de ganhar dinheiro esse cara. Ele é um gênio do marketing. Marketing, rede social, jogo de pôquer, empresário. Mas bola, não joga nada desde 2018. Eu não sei que ainda insistem há mais de 10 anos falando desse menino Ney. Me irrita de ver essa coisa, mas, né? Mas enfim, o cara, o Cristiano Ronaldo, 40 anos, campeão da Nations League pela segunda vez, cara, né? Ganhou uma Eurocopa em 2016 com Portugal, né? Levou a Portugal a 5 Copas do Mundo seguidas, coisa que é quase inédito no futebol de Portugal, né? O cara tem um tesão de representar o seu país, não só ele, como o Messi. Os caras entrevistam qual foi a emoção. Não, a emoção de ganhar uma coisa pelo meu país é única, não existe. Eu troco todos meus títulos de carreira por um título por Portugal ou um título pela Argentina. Tu vê os brasileiros falando isso? Não vou nem jogar a cruz em cima, não vou nem jogar o peso disso em cima do Neymar, que também é um que tá cagando para a seleção CBF, mas a maioria tá nem aí, rapaz, nem aí. E esses caras são diferenciais e ainda falam, né? Eles têm tesão de jogar pela seleção do seu país. Cristiano Ronaldo por Portugal, que chora e se emociona por Portugal. E o Messi, né? Que é sacanagem também. É outro que o Messi mesmo também não foi fácil, cara, superar o Maradona, né? Então, então os dois, assim, eles têm tesão de jogar pela seleção do seu país. E os nossos aqui, meu Deus, olha, faz muito tempo que perdemos isso, né? A última, repito de novo, novamente eu falo aqui no canal já há 500 anos. E isso antes de eu ter canal Só Futebol, né? Eu falava para os meus amigos, depois da geração dos 3 R's, acabou, não tem mais nada. Quando muito pintou esse tal de menino Ney, que olha, podia ser 2010, podia ser 2014 e não foi. E 2018 virou meme mundial de Caicai numa Copa do Mundo. Isso é ridículo. Ainda ontem no Fantástico passaram uma reportagem sobre o menino birrento e botaram a imagem dele. Porra, é brincadeira. Nem o brasileiro jamais acredita no cara, bicho. Só as Neymarzete que ainda estão aí, né?
Falando de seleção brasileira, cara, o glorioso Carleto, né? O Carlos Ancelotti, e não pode mais ser Ancelotti, tem que ser... Não, Ancelotti pode, Ancelotti não pode, porque daí é italiano, segundo a seleção CBF e Rede Globo Night Plim Plim, né? Então ele escalou o time com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alex e Alexandro, beleza. Acho que se comportaram bem, embora Wanderson e Alexandro, porra, meu Deus, é o que temos, né? E dizer que a gente sempre teve os melhores laterais do mundo, né? No mínimo top 3, top 4, 5, né? Mas o Marquinhos e o Alex, bom jogador, né? Acharam, não dá para entender por que nunca foi convocado. Quer dizer, dá para entender, né? Os empresários. Manteve o Casimiro, que realmente fez uma boa partida, mas vamos ser sinceros, quero ver na hora da Copa. Casimiro, Bruno Guimarães e o Gerson, o bunda grande, que para mim do meio de campo foi o melhorzinho naquela partida, né? E aí ele sacou o Pombo e o Estevão, né? E colocou no lugar do Pombo e do Estevão o Rafinha e o Matheus Cunha e o Vini Júnior. Acho que é um time leve, cara, a gente fica remoendo aí também, mas não consegue achar jogador melhor do que esses aí do Brasil, cara. É isso aí, bicho. O Brasil é nota 6, 7... Quando um deles está muito bom ali, que faz alguma coisa diferente, aí chega perto do 9, chega perto de uma perfeição. Aí no caso aí a gente pode dizer que é um Rafinha, um Vini Júnior, né? Talvez um Matheus Cunha. O problema do Matheus Cunha, que é bom de centroavante, é que é todo colado de Heraldite, né? Mas eu ontem ainda me perguntaram para ti, tá, e o que tu acha da seleção de Portugal e a seleção brasileira? Quem da seleção de Portugal nós não temos? E nós estamos falando de seleção de Portugal. Não estou falando das top, França, né, Alemanha, Argentina, não, estou falando só da seleção de Portugal, que dependendo do chaveamento pode ir longe numa Copa do Mundo. Mas vamos lá, o Brasil não tem um jogador como Vitinha no meio de campo, não tem, me desculpe, mas não tem. O Brasil não tem um jogador como Bruno, não tem. O Brasil não tem um jogador como Bernardo Silva, não tem. O Brasil não tem, obviamente falando, o CR7. Então, quer dizer, nós estamos falando só de Portugal. Mas e os outros jogadores de Portugal? Os outros jogadores de Portugal são mais ou menos o nível dos nossos. Claro que o glorioso Mendes, né, o Nuno lá, o lateral, fez uma partida sensacional, mas não é, aquilo ali não é ele não mantém aquela média ali, não é Roberto Carlos, não é Júnior, não é Branco, não, menos, mas é bom jogador, mas daí isso equivale aos nossos aí que também podem fazer boas partidas, mas assim, 4 jogadores que o Brasil não tem no seu selecionado hoje: Vitinha, o Bruno, o Bernardo Silva e o CR7, e o Nuno, porque fez essa partida excepcional, né? Mas assim, é mais ou menos igual aos nossos aqui também, não é muito diferente. Mas enfim, o Portugal tá com um nível técnico melhor, cara. E sem falar que tem um time, né? O Brasil não tem nem time. Além de não ter a questão técnica, não tem time. Então a coisa tá ficando feia. Dimitri Payet, 38 anos, bunda grande, falei que não ia dar em nada no Vasco, tá aí, que a nossa futebol matou mais uma. Não é mais jogador do Vasco. Olha, podia ter ido mais alguns ali, né? Mas uma coisa do Coutinho até achei interessante, mas também ninguém mais te quer, Coutinho. Tudo bem que ele disse, não, vou abrir mão de dinheiro, vou ficar no Vasco, mas ninguém mais te quer, né, Coutinho? Vamos ser sinceros, fica aí no Vasco que tá tudo certo. Fez até musiquinha, né? Então o Coutinho ficou e o Dimitri vazou. E aí tem umas coisas no futebol brasileiro que não dá para entender, né? 60 milhões no Soteldo, o craque da Venezuela, que nem titular da Venezuela é. Então, quer dizer, não dá para entender, cara. O Fluminense contratou. Pode ser que vai chegar lá no Mundial de Clubes, essa turma da Europa aí toda meio cansada, Soteldo, o Renato Gaúcho vai lá, mete um 7-1 na orelha dele, joga e acaba com o jogo. Pode ser. Mas, vamos ser sinceros, 60 milhões no Soteldo, cara. E Neymar Júnior, né, que eu falei aí na resenha, fechou, parece que tá tudo certo com o Santos até 2026. Pobre Santos Futebol Clube. Já anunciaram até que estão construindo uma arena de show. Quer dizer, é óbvio, para ele fechar e fazer o que ele quer. Depois, o tempo vai dizer, né? Aliás, o tempo já está mostrando, né? Meus queridos, aquele abraço.